Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações dos bastidores e o dia a dia do Corinthians. Virou a chave? Tem contratações chegando? Augusto Melo mudou de ideia? Vamos saber tudo o que aconteceu nas últimas horas nos bastidores do Corinthians. Sejam todos bem-vindos. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem conosco, vem saber. Olha só, pessoal, parece que Augusto Melo mudou de ideia, né? Ele assinou um memorando interno vetando promoções, vetando reajustes, vetando aumento de salários, vetando contratações, em razão da situação delicada, tanto política quanto financeiramente, que o clube atravessa. Isso posto, saiu nesta quarta-feira informação de que, em que pese a situação crítica e financeira que o Corinthians atravessa, parece que Augusto Melo e a cúpula diretiva mudaram de ideia e devem contratar mais de forma pontual. Há ainda uma análise interna para as contratações pontuais serem indispensáveis e em algumas posições apenas. E mais, hein? A diretoria do Corinthians, junto com o executivo de futebol Fabinho Soldado, devem priorizar as oportunidades de mercado, né? Ou seja, jogadores que cheguem por empréstimo ou que não tenham vínculo contratual, porque o Corinthians não pode gastar aí para fazer, né, uma rescisão unilateral em que tenha que pagar o time ao qual o jogador é ou era vinculado. É que assim, pessoal, Dorival Júnior já percebeu que o Corinthians não tem condições de disputar 3 competições no mesmo nível com 11 jogadores. Quando tem que fazer mudanças, às vezes ele não encontra as peças que pode alternar tanto esquema de jogo quanto fazer mudanças que possam aí trazer um benefício para o clube, tanto técnica quanto fisicamente. O time, segundo ele, está muito desgastado, muitas competições simultâneas, o ritmo está caindo demais no segundo tempo e assim, os caras estão entrando aí no departamento médico com lesões e o time está cada vez mais perdendo força, principalmente na segunda etapa. Houve já uma reunião, parece que a diretoria acatou, né, a visão do Dorival Júnior e deve estudar o mercado para tentar trazer jogadores para reforçar o elenco, mas sem gastar muito para isso. Dá para cravar que o Corinthians trará reforços? Não. O Corinthians não tem dinheiro, tem que fazer um malabarismo no mercado, mas as contratações têm que acontecer, senão não tem jeito. Apuramos que o Timão mira 2 a 3 reforços, os nomes estão sendo analisados e ainda, a respeito do assunto, Samir Carvalho falou que o Timão tem aí na sua mesa negociações ou conversas avançadas para tentar contratar o goleiro Matheus Magalhães. O goleiro tem 33 anos e atua no Ajax da Holanda por empréstimo. O empréstimo dele, segundo Samir Carvalho, termina agora no meio desta temporada. Entretanto, ele tem vínculo válido junto ao Braga de Portugal até 2027, ou seja, o contrato dele até lá termina em 2027. É assim, pessoal, segundo Samir, Corinthians busca um goleiro experiente, tanto para elevar o nível de treinamento, o nível técnico, o nível de percepção também de foco aí do Hugo Souza, que é jovem, tem muito potencial, mas o Corinthians quer que ele se mantenha focado e que os treinamentos, né, tendo uma sombra, elevem o nível técnico dele e o Corinthians saia ganhando. O reserva imediato do Hugo Souza é o Matheus Donelli, que é um goleiro que nunca passou segurança fiel torcida, e os demais são jovens que recentemente saíram da base. Ou seja, a inexperiência nesse momento estão pesando contra os jovens do Corinthians. Segundo Samir, as conversas com os representantes do goleiro estão acontecendo, mas por enquanto não há nada formalizado. Quanto aos demais jogadores, Dorival Júnior vê a necessidade de um meio-campista e também de atacantes, principalmente que atuem pelos flancos do campo. Será que vem novidades por aí, pessoal? Vamos aguardar para ver. E tem mais. Bom, pessoal, deixa eu mandar a real aqui para vocês, né? Nas últimas horas surgiram conversas aí, várias especulações na mídia,
vou cravar especulações acerca aí da volta, de uma possível volta de Roger Guedes. Pessoal, é tipo para ganhar like, cara, não tem como fugir disso. Roger Guedes, no momento, é um dos maiores salários do futebol árabe. Ele, em salários, ele ganha mais de 5 milhões de reais por mês. Tem ainda um vínculo contratual com o time que ele defende, um vínculo muito grande. O Corinthians, né, a situação aí financeira que vocês sabem como está, não tem condições de bancar uma rescisão do jogador e pagar 5 milhões de reais por mês para ele, né? Só a gente ponderar. O que rolou foi o seguinte, né? Durante a entrevista coletiva, o Dorival Júnior foi perguntado, né, de uma possível volta do Roger Guedes e se o treinador gostava do jogador. Claro que ele rasgou elogios ao Roger Guedes e tudo mais, falou que ele tem uma história muito bonita no Corinthians, que é um grande jogador, e foi isso. Mas essa resposta aí, qualquer treinador daria, né? Não especificamente aí o Dorival Júnior tenha sido o único. Mas é assim, cada resposta gera uma especulação, né? E a galera coloca como se fosse verdade. Mas é isso, cara, não tem proposta. Roger Guedes, no momento, não pretende sair aí do futebol árabe para vir ao Brasil. Nesse momento, ainda não. Amanhã tudo pode mudar, futebol é muito dinâmico, mas é apenas especulação, né? Roger Guedes tem as portas abertas. Recentemente, ele já entrou em acordo com o Corinthians, né? Verbalizou um acordo. O Roger Guedes tem ainda uma cifra grande para receber do Corinthians. Os representantes dele fizeram uma proposta e chegaram a um acordo de fazer uma ação para que essa ação pudesse ser incorporada ao regime especial de recuperação que o Corinthians aderiu, inclusive, tem o aval da Justiça, para que todas as dívidas do Corinthians, ou pelo menos a maior parte delas, seja fracionado e Corinthians, com isso, possa honrar os seus compromissos financeiros e, mesmo assim, ter um fôlego financeiro para investir no futebol. Mas, por enquanto, é isso, pessoal. Nada de concreto, apenas especulação de mercado e uma pergunta que foi feita e o Dorival Júnior elogiou o jogador. É isso. E mais... E o Diego Palacios? Dorival Júnior também se posicionou sobre o jogador. Pessoal, o jogador que chegou ao Corinthians para ser a solução da lateral esquerda, infelizmente, não pôde, e aí talvez, né, mostrar a que veio. Foi vítima de várias contusões sérias, lesões graves. A partir do momento que o departamento médico falou que ele estava apto, também não conseguiu mostrar serviço, ou pelo menos não conseguiu mostrar aí nos treinamentos que tem condição de ser titular do Corinthians. Não sei se por conta das lesões, né, o jogador perdeu a confiança ou se por algum outro motivo que nós desconhecemos. Dorival Júnior falou sobre o assunto, diz que conversou pessoalmente com o Diego Palacios, falou para ele que o Diego Palacios, o futebol dele, o Dorival não conhecia, por isso estava optando pelos outros atletas da mesma posição, mas deixou tudo em aberto. Falou assim, eu expliquei para ele, né, justifiquei a minha decisão, mas aos poucos eu vou conhecendo ele está se dedicando muito nos treinamentos e quem sabe pode ter em breve uma oportunidade entre os 11 titulares do Corinthians. É gestão de grupo, né? Outro que está em baixa é o Félix Torres. É um assunto também que está sendo discutido aí dentro do Corinthians. O Timão investiu uma grana para trazer o jogador. Tem ainda rolando na FIFA ou na Corte Arbitral do Esporte esse processo aí. Corinthians tem uma grande probabilidade de pagar mais de 30 milhões ao Santos Laguna do México pela contratação e não quitação dos débitos referentes a essa transação. Enfim, um rolo danado, mas o Corinthians, como investiu muito alto e no momento o jogador em baixa não irá recuperar esse montante financeiro, o Dorival Júnior quer aí tentar resgatar o futebol do zagueiro. No momento, com a contusão do Gustavo Henrique, o Corinthians tem optado por escalar Kaká e André Ramalho na zaga. E mais, ainda acerca dos jogadores do Corinthians, Rodrigo Garro, nesta quarta-feira, foi a campo para fazer uma espécie de reconhecimento e a transição do departamento médico para os gramados. O jogador caminhou, fez alguns exercícios, né, com limitação, mas é um processo demorado, verdade, mas foi um passo grande, né, para quem
não conseguia nem andar direito muitas vezes por conta das dores, por conta da complexidade da lesão que ele sofreu, voltar a ir a campo aí, pelo menos, mesmo que seja, né, um curto período aí para trabalhar de forma limitada, tudo bem, mas já está aí na companhia dos outros jogadores, dos companheiros de elenco, foi muito bom para ele e o departamento médico deve liberá-lo até o final desse mês. Essa, pelo menos, é a expectativa do Corinthians. E para fechar aqui da nossa parte, pessoal, e o processo de impeachment, será que Augusto Melo cai, não cai? O que está acontecendo nos bastidores? Bom, pessoal, nada mudou. O que está acontecendo é uma pausa na pressão. Por quê? Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, afirmou que a reunião que pode definir a permanência ou a destituição de Augusto Melo do cargo terá uma pausa. Essa reunião foi suspensa, né? Onde os conselheiros iriam votar pelo procedimento ou não de impeachment de Augusto Melo sofreu uma pausa. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, falou que suspendeu a votação por estar inseguro ou por não ter segurança suficiente e desde então ela não foi retomada. Agora a posição de Romeu Tuma Júnior é de retomar esta reunião apenas quando a Polícia Civil, que está investigando os fatos que estão sendo imputados a Augusto Melo, terminar ou concluir o inquérito policial e fazer o relatório. Abre aspas, palavras de Romeu Tuma Júnior. Quando acabar o inquérito, que parece estar no fim, nós vamos marcar a votação. Mas se o inquérito demorar, nós vamos marcar também. Reitero que não há relação entre as coisas. O presidente foi acusado de infrações estatutárias. Como muita gente quer esperar e as coisas estão convergindo, não custa esperar. E vou esperar. Se não acabar até o final do mês, eu vou marcar de qualquer jeito. Até o fim do mês e o comecinho de junho. Vamos votar. Próximo mês, comecinho. Preciso ver calendário, jogo. Oportunamente vocês vão saber, disse Romeu Tuma Júnior. Essa coletiva de imprensa na qual Romeu Tuma Júnior fez esse pronunciamento demorou mais de 2 horas. Augusto Melo é alvo aí de 3 pedidos de impeachment. A reunião, porém, como eu disse para vocês, foi suspensa por questões de segurança. Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho, reforçou que a votação para o afastamento de Augusto Melo não tem a ver com ele ser culpado ou não pela justiça, mas sim por supostamente ter infringido o Estatuto do Corinthians, sendo acusado de ferir a imagem do clube. Assim, pessoal, legalmente falando, nesse sentido, realmente o Tuma Júnior tem razão, ou seja, o inquérito policial por si só, ele não tem a força, né, não tem o condão de encerrar um procedimento administrativo, como é o caso, né, do procedimento de impeachment imputado ao Augusto Melo. O inquérito policial é também um procedimento administrativo em sede policial, em sede de investigação, que visa apurar se há crime e se há um autor. Os resultados podem e na maioria esmagadora das vezes, são usados aí para compor, né, para dar mais robustez a um procedimento administrativo ou não. Né? Isso aí é discricionário da autoridade administrativa, no caso, né, a autoridade responsável por todo esse procedimento, né, o Conselho Deliberativo. Cabe, no caso, ao órgão competente, né, o Conselho Deliberativo, analisar se irá ou não usar os resultados de um inquérito policial, por exemplo, como base para um procedimento administrativo, como no caso, um procedimento de impeachment. Mas assim, pensa comigo. Imagine se o Romeu Tuma Júnior convoca uma reunião para votar aí um processo de impeachment, Augusto Melo é destituído do caso e depois a polícia relata que as acusações que fundamentaram, né, que foram base para o pedido de impeachment, se ele é inocente. Aí você imagina o rolo que ia dar. Então, assim, não tem ninguém inocente nessa história, né? Foi de caso pensado, né? O Romeu Tuma Júnior achou por bem e por própria segurança congelar, né, dar uma pausa aí nessa decisão, esperar a polícia relatar se houve ou não algo ilícito na investigação do caso Vaidbet, e aí sim tomaram a decisão se irá ou não dar sequência ou seguir nos trâmites de destituição de Augusto Melo. Enfim, é uma briga aí de peixe grande, né? Há muitos interesses em jogo, a gente vê apenas a ponta do iceberg e esperamos, né, que tudo isso não prejudique o Corinthians. É triste quando
assuntos, interesses pessoais sobressaem a grande massa, a grande paixão, a tudo que o Corinthians como instituição representa às pessoas que amam de coração esse clube. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.